Olá, boa tarde. Eu sou a Sandy, psicóloga da Secretaria de Educação. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre educação em casa, como lidar e se adaptar a essa nova rotina. Muitos de vocês ainda não me conhecem, eu iniciei o trabalho na Secretaria de Educação no início de março e logo em seguida nós tivemos que parar devido a tudo isso que vem acontecendo, né? Então agora nesse momento em que a gente não pode estar realizando um trabalho diretamente nas escolas, eu procurei pensar de que forma teria como estar fazendo um trabalho junto às famílias, à comunidade escolar como um todo, mesmo à distância, remotamente, como a gente está fazendo hoje. Então, em meio a esse período em que a gente está tendo que organizar rotinas diferentes e agora entrou essa parte das aulas não presenciais, eu pensei em estar vindo trazer algumas possíveis estratégias, algumas ideias práticas de como encaixar isso na rotina da família. Então, para a gente começar, eu queria trazer um pouquinho de um conceito para vocês que muitas pessoas vêm comentando sobre a prática do homeschooling, né? Que é uma maneira de educação que é feita em casa. Ela é muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem previsão legal, então não é muito conhecida. Mas muitas famílias vêm questionando, né, essa prática da educação em casa, porque os pais não escolheram isso, não tiveram uma preparação para isso. Porém, o que a gente vem fazendo hoje, essa parte dos estudos em casa, das atividades escolares em casa, se diferencia um pouco do homeschooling, porque o homeschooling, os pais escolhem dar aula em casa para os filhos, mas os filhos não têm um vínculo com alguma escola. Então, quem prepara todo o material de estudo, como vai ser feito o estudo, tudo fica por conta dos pais. Já como a gente vem fazendo aqui em Itapiranga ultimamente, os pais têm esse suporte da escola, tem um material que é preparado pelos professores para estar fazendo isso, né? Então, tem essa diferenciação. Além disso, essa parte dos estudos em casa, ela tem uma previsão legal na legislação brasileira, que são em alguns casos de exceção, como por exemplo quando um aluno está doente e por isso está impossibilitado de frequentar a escola, ele pode estar fazendo essas aulas, essas atividades em casa e isso tem uma previsão legal. Então são momentos de exceção. O que a gente está vivendo hoje também é um momento de algumas exceções, então por isso esse método de estudo ele é válido. Além disso, né, a gente teve uma equipe, toda a equipe de educação, sentando, conversando, discutindo como seria uma estratégia eficiente para a gente estar alcançando o maior número de alunos que poderiam obter êxito nesse tipo de educação, né? Então, se chegou nesse método de elaborar apostilas para que as crianças estivessem fazendo as suas atividades em casa. O que a gente vem passando ao longo desse último mês, né, são constantes reorganizações, tanto da nossa rotina, das nossas ideias, do nosso plano, e essas reorganizações nos exigem adaptação. Adaptação é uma coisa que gera estresse, né? Então eu acredito que muitos de nós vão passar por alguns momentos estressantes nesse período de pandemia. Mas é importante que cada família crie suas estratégias para estar lidando com esse estresse. Cada núcleo familiar ele tem suas peculiaridades, então não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês façam assim, não vai funcionar. Cada família vai ter que achar suas estratégias. Como encontrar a estratégia certa para minha família? Pensando, parando um pouquinho, pensando o que pode funcionar, conversando com os demais membros da família e se chegando a um ponto em comum. Coloquem em prática aquilo que dá certo, que faz sentido para vocês. Muitas vezes vocês vão receber bastante informações de como possivelmente fazer isso, o que pode dar certo, o que pode não dar. Absorvam essas dicas, absorvam essas ideias, mas coloquem em prática aquilo que faz sentido para vocês, aquilo que vocês já faziam antes ou aquilo que pode dar certo agora, né? Então, esse tipo de organização. E quando vocês colocarem alguma estratégia em prática que não deu certo,
para, repensa, conversa com a família de novo e muda se necessário, né? A gente pode estar fazendo essas adaptações. E também é importante estar incluindo os filhos nessas discussões para repensar algumas estratégias, porque eles também fazem parte da família. E quando alguma coisa não está legal, não está dando certo, não está acontecendo, as crianças e os adolescentes percebem. Então, nada mais justo do que conversar sobre isso com eles também. Algo que vocês devem ter ouvido falar muito nesses últimos dias, mas que eu vou reforçar mais um pouquinho porque é fundamental, principalmente quando a gente trata dessa questão da educação em casa, é a organização de uma rotina. Essa questão de organizar uma rotina, de seguir uma rotina, ela vai também auxiliar na redução do estresse que eu comentei com vocês antes. Por quê? Quando a gente tem uma rotina organizada, a gente segue uma rotina, a gente consegue ter previsibilidade do que vai acontecer ao longo do meu dia, ao longo da minha semana. Essa previsibilidade também ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela nada mais é do que preocupações com o que pode acontecer no futuro, né? E quando eu tenho uma rotina, quando eu sei o que vai acontecer na minha rotina daqui a pouco, diminui o meu nível de ansiedade, tanto dos adultos quanto das crianças, porque crianças também sentem ansiedade. Então, essa rotina é importante nesse sentido. Então, pensando em tudo isso, nessa questão de diminuição de estresse, de organização de rotina, para incluir os estudos na rotina da família, eu trouxe então algumas possíveis estratégias que, como eu falei antes, vocês podem absorver aquilo que fizer sentido para vocês, tá? Lembrando também que a gente está passando por uma situação que é nova para todo mundo, então tudo tem que ser testado, a gente está aprendendo junto o que funciona e o que não funciona. A primeira dica é: organize o tempo disponível e crie um cronograma de estudos. Tem muitas famílias que já tinham esse hábito de acompanhar as crianças nos estudos, nas tarefas de casa, né? E para essas famílias provavelmente vai ser um pouco mais fácil a organização desse tempo, né? E para essas famílias eu também digo, continuem fazendo o que dava certo para vocês. Se já estava dando certo, ótimo, continuem. É assim que vai funcionar. Para aquelas que não tinham esse hábito, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas nem por isso vai ser impossível também, né? Então, verifique que tempo que os pais ou os responsáveis, quem está cuidando da criança, tem para estar acompanhando nesses estudos. É importante que tenha sempre algum responsável junto, talvez não que fique o tempo todo junto, mas que esteja disponível para caso a criança ou o adolescente precise de algum tipo de ajuda. O que eu vou precisar colocar nesse cronograma, né? O período de estudo. Vou estudar de manhã, de tarde ou à noite, né? Quantos dias, quais os dias da semana que vão ser dedicados ao estudo? Por exemplo, de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta, final de semana, conforme isso conseguir se encaixar na rotina de trabalho, né? Porque tem muitos pais que voltaram ao trabalho, então isso precisa ser também pensado nesse sentido. E por último, também quanto tempo vai ser dedicado ao estudo em cada um desses períodos, né? A segunda dica, então, seria faça ajustes se necessário. Por exemplo, eu coloquei lá no meu cronograma de estudos que eu vou estudar com meu filho 2 horas por dia durante a semana no período da noite, né? Se eu começar a perceber que, dependendo do andamento do estudo, do aproveitamento do meu filho, não precisa tanto tempo, eu vou reorganizar, eu vou diminuir a quantidade de tempo, ou eu vou diminuir a quantidade de dias de estudo, conforme eu vejo que ele está indo nesse estudo. O contrário também, se eu estou percebendo que meu filho não está conseguindo aproveitar, não está conseguindo fazer tudo o que precisa dentro daquilo que eu estipulei inicialmente, eu vou lá e vou aumentar o tempo de estudo. Isso também vale para a questão de período, né? Tem muitas crianças que podem apresentar dificuldade de concentração, de ficar focado numa tarefa durante um período de tempo, né? Por exemplo, 2 horas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso diminuir o período e fazer mais vezes. Por exemplo, eu vou estudar 1 hora, vou parar um pouco, vou fazer mais 1 hora ou meia hora. Isso vai depender de cada criança. Em terceiro lugar, converse com seu filho sobre a experiência. Converse, pergunte
O que ele está achando, como está sendo, ele está gostando, está difícil. Isso é importante por quê? Porque ouvindo o seu filho, podendo ele expressar o sentimento dele a respeito do que está acontecendo, vocês podem junto criar novas estratégias, mudar aquilo que não está sendo legal para ele e manter aquilo que está, porque afinal o objetivo dos estudos é que a criança aprenda, né? Então por isso é importante ouvir como está sendo isso para eles. Em quarto lugar, assista a vídeos na internet a respeito do conteúdo a ser estudado. Os pais não precisam dominar os assuntos que os filhos estão estudando, certo? Mas alguns pais podem estar sentindo algum pouco de dificuldade, principalmente com relação às crianças menores, que geralmente precisam um pouco mais de suporte nos estudos, né? Então, esses pais, eles podem estar buscando vídeos explicativos sobre algum assunto na internet antes das aulas, ou então, quando os pais não têm um tempo hábil disponível para fazer isso, também nada impede de estar fazendo essas buscas junto com a criança. Então, por exemplo, surgiu um assunto lá na tarefa que o filho não sabia, perguntou: pai, me ajuda a fazer isso. O pai pode chegar e dizer: eu não sei, mas vamos pesquisar juntos, vamos descobrir a resposta, né? Isso é, inclusive, super saudável. Os pais não precisam ser aquelas pessoas que sabem tudo na vida do filho, né? Não, buscar juntos, isso é inclusive um momento de conexão, né, entre pais e filhos, é bem interessante. Já para aqueles que são um pouco mais velhos, os adolescentes, a gente pode estar incentivando eles a eles mesmos fazerem essas buscas e essas pesquisas, porque eles já têm capacidade para isso, né? Então, incentive, busque informações para que ele também se torne curioso com relação a isso. E só que sem deixar de acompanhar, né? Sempre ver como é que foi o estudo, o que aprendeu, peça para ele explicar o que ele estudou naquele dia, né? Isso também vai ajudar na assimilação do conhecimento. Ele vai aprender muito mais no momento que ele tiver que explicar o que ele estudou naquele dia. A quinta dica, então, seria: troque experiência com outros pais. Todos vocês estão vivendo esse momento e estão passando por essa experiência, né? Então, como seria interessante que entre os pais se compartilhassem o que está dando certo e o que não dá, o que funciona e o que não funciona, né? Assim, alguns pais podem tirar algumas ideias e colocar em prática com os seus filhos. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que entender que cada criança é única e é diferente. Então, às vezes, uma estratégia que deu certo para o filho do meu vizinho não vai dar certo com o meu filho. Mas eu não preciso me frustrar com isso. Eu vou simplesmente pegar e encontrar outra estratégia que vai dar certo para o meu filho. Em sexto lugar, pergunte aos professores. Então, quem está elaborando esse material de estudo para os filhos de vocês são os professores. Eles estão fazendo isso de acordo com o planejamento que eles tinham para as aulas presenciais. Então, quando surgir alguma dúvida, seja ela da criança ou do pai, pergunte para a professora. Com certeza, elas e eles também estão interessados que o aluno tenha o melhor aproveitamento desse conteúdo. Inclusive, vocês podem até utilizar os grupos, né, de WhatsApp que foram criados para falar sobre isso, para mandar suas dúvidas. De repente, a dúvida de uma família é também a dúvida de outra família, e com isso vocês vão estar também, de certa forma, se ajudando, né, a passar por esse período, essa experiência. A sétima dica seria: faça combinados com o seu filho. Essa dica funciona muito bem, às vezes, quando alguma família está tendo dificuldade de fazer com que o filho estude, com que ele colabore para esses momentos, né? O que eu faço nesse sentido? Eu posso estabelecer acordos. Por exemplo, senta com seu filho e conversa com ele. Filho, então a gente vai fazer assim, vamos estudar durante 2 horas e depois desse período de estudo você pode fazer uma coisa que você quiser fazer. O que você quer fazer? Eu quero jogar videogame. Tá, quanto tempo você quer jogar videogame depois dessas 2 horas de estudo? 1 hora. Aí, os dois em conjunto, o pai vai pensar: tá certo, 2 horas de estudo e 1 hora de videogame. Tá bom pra mim? Tá legal? Não tá, é muito tempo de videogame depois do estudo.
Daí vocês vão conversar e vão chegar a um comum acordo dentro daquilo que tá possível, que é possível para a família. Importante, muito importante, é que o filho faça parte desse combinado, né? Que você pergunte o que ele gostaria e acerte, vocês encontrem esse meio termo juntos, porque isso também vai fazer com que a criança ou o adolescente se comprometa com esse combinado, né? Então, ele concordou com aquilo, não foi imposto para ele. Nesse sentido também, eu sugiro que vocês evitem o uso de castigos e ameaças, porque isso não seria tão efetivo quanto essa questão dos combinados que eu comentei, né? Quando a gente fala para o nosso filho, se você não estudar aqui agora, você vai ficar sem computador uma semana, se você não estudar, eu não vou te deixar assistir televisão. Aquilo pode funcionar até naquele momento, pode ser que dê certo, mas a longo prazo não é uma estratégia tão efetiva, né? Tão eficaz. Então, a gente sugere que se use mais essa questão dos combinados mesmo, que vai funcionar melhor ao longo do tempo. Em 8º lugar, compartilhe vídeos do seu filho, né? Esses vídeos podem ser no momento que eles estão estudando, outro pode ser no momento que eles estão fazendo alguma outra atividade. Mande esses vídeos para os pais dos coleguinhas, né? Por que isso? Porque a escola, além de ela ser um momento, ela ser um ambiente de aprendizagem, ela também é um ambiente muito rico de socialização. Então, as nossas crianças e adolescentes, eles estão acostumados a frequentar a escola todos os dias, ou quase todos os dias, e conviver com amigos, com colegas, com professores. Hoje a gente está vivendo nessa questão de distanciamento social, então eles vão sentir falta do ambiente escolar, eles vão sentir saudades dos amigos, né? Então, esse compartilhamento, você enviar vídeos para os pais de outras crianças para que eles mostrem para os filhos deles e você mostrar vídeos de outras crianças para o seu filho, ajuda que eles mantenham um vínculo afetivo, um laço de amizade com aqueles que eles eram acostumados a ver todos os dias. Isso, inclusive, vai ajudar depois na hora de retornar à escola, né? Vai ser um pouco mais fácil, porque esse vínculo foi mantido. E aí, por último, para a gente já finalizar, eu gostaria de fazer um convite para vocês, que é o seguinte: vamos tirar algo de bom dessa experiência? A gente vivendo tudo isso, né? A gente muitas vezes foca nas dificuldades, mas a gente pode também enxergar as partes positivas. Eu enxergo algumas oportunidades dentro dessa questão da educação em casa. Uma delas vamos ter o nosso olhar singular, específico para cada filho que também é um estudante. Vamos ensinar eles a pensar, a dialogar, a ouvir e destacar para eles o que a gente está aprendendo com tudo isso. Esses valores também são bem importantes. Em segundo lugar, é um ótimo momento para existir uma maior aproximação com os filhos e com a escola. A gente sabe, né, tem alguns estudos nessa área que nos mostram que aquelas crianças cujos pais participam ativamente da vida escolar dos filhos, ajudando com tarefas, ajudando com trabalhos, tendo um contato com a escola, um vínculo com os professores, elas têm maior chance de sucesso na escola, né? Então, quem sabe esse é um ótimo momento para a gente aproveitar e ter essa aproximação, tanto dos filhos, ajudando nessas atividades, quanto com os professores. Criar esse vínculo com os professores, ter um contato mais direto, perguntar, falar o que está achando, dar esse feedback também é bem importante para os professores, para que eles vejam se está funcionando, o que não está dando certo, né? Então, esse é um ótimo momento para isso. E principalmente para manter esse laço depois que as coisas retornarem, depois que os filhos retornarem às escolas. Vamos manter esse laço com a escola, com os professores e vamos manter essa aproximação com os estudos do nosso filho. Isso é super importante, porque as famílias também são parte fundamental da comunidade escolar. Quando as famílias participam, as coisas funcionam melhor. Então, é isso que eu tinha para falar hoje.
Espero ter contribuído de alguma forma com vocês e a gente vai juntos aí nesse tempo elaborando estratégias e conversando até que a gente consiga retornar às nossas atividades na escola. Um ótimo dia a todos, uma boa tarde.